que eu tenho aí a classificação do sujeito simples, que se caracteriza pela presença de apenas um núcleo, geralmente exercido por um substantivo ou um pronome. Quero que vocês coloquem de marca-texto aí, por favor, que o sujeito não tem não. Vamos colocar aí, nunca pode ser preposicionado. A primeira coisa que a gente aprende sobre o sujeito é que antes dele não pode ter preposição. Dentro do sujeito não tem uma preposição no núcleo. Coloque aí, o sujeito não pode ser preposicionado. Então é isso. Dá uma olhadinha no sujeito simples. Apresenta somente um núcleo, que pode ser explícito ou implícito. Heitor morreu. Gente, para que eu possa classificar o tipo de sujeito, eu tenho sempre que começar pelo verbo. Através do verbo é que eu identifico o meu sujeito. Se eu não souber olhar o verbo, procurar o verbo na frase, eu nunca vou identificar o seu sujeito. Tudo parte do verbo. Quem é o verbo aí? Morreu. Pergunta-se a esse verbo quem foi que morreu. Quem morreu? O sujeito é simples. O sujeito está anteposto. Coloque aí, gente, por favor. O sujeito está anteposto. Pode colocar aí também em cima. Um sujeito anteposto, isso muitas bancas utilizam, é quando o sujeito está antes do verbo. Ele poderia estar posposto, ou seja, depois do verbo. Lembre-se dessas duas classificações, anteposto e posposto. As advogadas Lana e Elvira processaram a banca. Quem é o verbo aí, candidato? Processaram. Quem foi que processou? As advogadas. Toma cuidado para não chamar Lana e Elvira de sujeito. Não são núcleo. O que é isso? Aposto especificativo. Por gentileza, coloque isso aí para você não esquecer. A gente falou isso na aula passada. Lana e Elvira, sujeito... Desculpa. Aposto especificativo. Advogadas é o único núcleo. Cheio de pão. Especificativo. Alguém escondeu minha bolsa? Quem é o sujeito aí? Alguém. Eu quero que você escreva uma observação aí. Muitas pessoas, quando aprendem tipo de sujeito, querem confundir isso aí com sujeito indeterminado. Aí eu quero que você coloque uma observação nessa primeira parte aí. Posso dizer? O sujeito indeterminado, nesse alguém, tá? O sujeito indeterminado não possui núcleo. O sujeito indeterminado não possui núcleo. O sujeito indeterminado não possui núcleo. A banca colocou isso aqui na prova de vocês. Alguém escondeu minha bolsa. Quem é o verbo? Escondeu. Quando a gente pergunta quem escondeu, você vê que sintaticamente eu tenho algo escrito, que é alguém. Alguém é o meu sujeito o quê? Simples. Se você parar um pouquinho e perguntar, eu estou achando que esse sujeito é indeterminado porque eu não sei quem é. O sujeito indeterminado não possui o quê, candidato? Núcleo. Isso aqui não pode ser um sujeito indeterminado porque tem algo escrito. Eu poderia dizer o seguinte também, ó. Ninguém me roubou. Ninguém me roubou. Roubou é o meu verbo. Que tipo de sujeito tem esse verbo? Vai, gente. Simples. É ninguém. Mas, professor, quem é ninguém? Não sei. A gramática lida com algo escrito. Se tiver escrito, nem pense em chamar indeterminado. Indeterminado não possui algo escrito, não possui núcleo explícito. Vocês estão ligados nisso? Se eu dissesse, olha, nada me abala. Quem é o verbo? Abala. Quem é que não abala? Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Quem é o sujeito? Nada. Isso é importante. O que é importante? Isso aqui é o sujeito. Sujeito tem a ver com algo escrito. Sujeito simples tem que estar escrito. O indeterminado, qual foi a dica que eu pedi para você escrever?
Não possui núcleo, tá bom? Não possui núcleo. Eu acho que vocês entenderam. Escreve uma frase aí, vai, no caderno. No caderno, no material, onde vocês quiserem, no braço. Posso dizer? Alguém morreu. Alguém morreu. O sujeito do verbo destacado, morreu, possui. Letra A, sujeito simples. B, sujeito composto. Letra C, sujeito indeterminado. Você vai de quê? Mas me diga uma coisa. Antes de eu explicar isso, você provavelmente diria que era um sujeito indeterminado, não é? Agora eu quero que você escreva aqui. Alguém, vai pôr embaixo sujeito simples e vai me explicar por que não é indeterminado. Isso. Não é indeterminado porque tem algo escrito representando o sujeito. O indeterminado não tem nada escrito. É indeterminado porque tem algo escrito representando o seu sujeito. Sim? Aí seria um sujeito oculto. A gente explica já, tá? Se eu tirasse o alguém, fosse só morreu, ainda assim seria sujeito simples. Mas eu explico já. Segura aí, viu? Eu só quero que você preste atenção nesses pronomes indefinidos. Alguém, ninguém, nada. Isso aí representa um sujeito, tá? Para ser indeterminado não tem nada escrito. Ele saiu hoje. Grifa, saiu. Quem foi que saiu? Sujeito o quê, gente? Simples. É o ele. Certinho? Vamos partir para a próxima, que é o sujeito oculto. Quando a gente está falando em sujeito oculto, gente, as pessoas pensam que é um outro tipo de sujeito que está iniciando na frase. Mentira! Sujeito oculto é a mesma coisa que sujeito simples. Fale isso. Sujeito oculto. Se tivesse, por exemplo, ele saiu. Ou então, cheguei. Aí tem lá, letra A, sujeito simples, letra B, sujeito oculto. Letra A e B estão corretas. Quem é que está faltando entender? Alguém? Não. Fica para você, meu filho. É para a cópia. Tá faltando? Ó, passa lá para trás, boy. Perdeu. Sujeito oculto. Ou os outros nomes, gente. Olha. Subentendido, desinencial, elíptico. O que é elíptico? A gente falou há pouco, gente. O que é elipse? Escondido, oculto, implícito, zeugmático, que vem de zeugma. Olha o tanto de nome que tem essa modalidade aí. Vamos ler contigo, vai. Oculto, vai. Subentendido. Desinencial, elíptico. Implícito, zeugmático. O sujeito oculto, muitas pessoas confundem oculto com indeterminado. Eu quero fazer essa distinção com vocês bem feita agora. O sujeito oculto, olha para cá. SO. Sujeito oculto é a mesma coisa que sujeito simples, tá? O sujeito oculto vai acontecer na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular. Eu vou desenhar para você perceber e não errar mais. E o sujeito oculto acontece também na primeira e na segunda do que, gente? Do plural. O sujeito oculto acontece nessas três modalidades. O sujeito oculto vai acontecer na primeira pessoa do singular, na segunda, na terceira, na primeira do plural, que é o nós, e na segunda do plural. Só não vai acontecer aonde? Na terceira. Eu vou escrever de vermelho. A terceira pessoa do plural, ele vai ser indeterminado. Se você desenhar e colocar num post-it para você ficar revendo, você não esquece. Pinta de vermelho para você não confundir. Todos esses casos aqui eu tenho sujeito oculto e na terceira pessoa do plural eu tenho indeterminado.
Vamos brincar um pouquinho com alguns conceitos aqui. Eu digo o seguinte: cheguei atrasado. Quem foi que chegou? Eu. Sujeito simples que está o quê? Oculto. Chegaste atrasado. Quem foi que chegaste? Tu. Que nome? Tu. É segunda. Ele chegou atrasado. Terceira. Posso dizer, chegamos atrasados. Chegamos. Chegastes. A diferença é o S no final. Agora, se eu dissesse chegaram, como é que fica aqui? Na terceira do plural. Chegaram. Perceba o seguinte, que se não tiver nada escrito antes, o sujeito vai ser oculto na primeira do singular e do plural, segunda do singular e do plural e apenas na terceira do plural. Singular, perdão. Se for para a terceira pessoa do plural, sujeito determinado. Vocês entenderam? Vamos escrever vários exercícios. Vocês copiaram, tiraram foto aqui, que eu preciso apagar. Chegaste. Essa música tem um monte de erro, viu? Do Roberto Carlos, né? Chegaste, ele diz você. Você chegaste. Está errado. Não mantém a pessoalidade. Chegaste é tu. Aí o menino diz, é tu. Ele usa o tu, segunda pessoa, que diz, ele fala tão bem, ele usa o tu. Mas ele conjuga o verbo na terceira pessoa. Tu chegou atrasado. Tu chegaste atrasado. Uso você, olha, não use tu, uso você. Você não sabe conjugar verbo você por você. Você está atrasado? Não é o sempre você, está sempre certo com você. Vou apagar, tá? Comprei cebola e falaste espanhol. Saiu atrasado e fomos de carro. Vou grifar todos os verbos. Comprei, saiu, falaste e fomos. Nenhum desses verbos possui um núcleo que esteja de forma escrita, explícita. O final do verbo aponta para quem? Quem foi que comprou? Eu. É a primeira pessoa do singular, certo? Falaste espanhol. Quem foi que falou? Tu. Segunda pessoa do singular. Saiu atrasado. Quem foi que saiu? Ele. Ele saiu. É terceira pessoa do quê? Do singular. E fomos de carro. Quem é que foi? Nós. Primeira pessoa do plural. Em nenhum desses casos você enxerga o sujeito indeterminado. Todos eles são sujeito o quê, candidato? Oculto ou sujeito simples. Posso chamar isso aqui de simples, oculto, desinencial, zeugmático, elipso, bem-entendido. O problema são esses diversos nomes. Perguntou, foi? Aí eu escrevo o seguinte, ó. Roubaram meu carro. Vou já olhar ali. Roubaram meu carro. Quem foi que roubou? Eu roubaram? Tu roubaram? Ele roubaram? É o que, gente, aqui? Eles. Terceira pessoa do plural, sem ter algo escrito, vou chamar de sujeito o quê? Indeterminado. O sujeito indeterminado só acontece na terceira pessoa do plural sem ter algo escrito. Agora você pensa comigo, se a frase tivesse o eles escrito, tipo, eles roubaram, seria que tipo de sujeito? Simples, porque o sujeito indeterminado não pode ter nada escrito. Vai, eu vou escrever outra aqui, ó. Eles fugiram. Quem é o verbo aqui? Fugiram. Tá aqui o meu verbo. E eu perguntei para você, quem fugiu? Professor, verbo na terceira pessoa do plural é sujeito determinado, não é? Não. Se tiver escrito é o quê? Simples.
Agora, se eu tiro isso aqui, fica como? Fugiram, sujeito indeterminado. Perceberam a diferença? No caso é se vier o eles. Se vier o eles, omisso, escondido, indeterminado. Se vier escrito, você lembra daquela dica que eu dei? O sujeito indeterminado não tem núcleo, não tem nada escrito para ele. Certo? Beleza. Vamos pegar o TD de vocês para a gente dar continuidade às frases. Levei várias bolsas. Grifa o verbo. Quem foi que levou? Eu. Bota em cima o eu. Sujeito oculto ou simples. Não consigo deixar. Grifa, consigo deixar. Quem é que não consegue deixar? Eu. Sujeito oculto, primeira pessoa. Escondeste minha bolsa? Quem é o verbo? Escondeste. Quem foi que escondeste? Tu. Segunda pessoa, sujeito oculto. Olha, eu tenho dois verbos. Gente, a quantidade de verbos que tiver é a quantidade de sujeito diferente, porque cada verbo tem seu sujeito. Quantos verbos eu tenho nessa quarta frase? Grifa, saiu e levou. Quem foi que saiu? Carlos. Sujeito é o que aí? Simples. Pode botar SS aí. Sujeito simples. Agora nessa segunda frase. Mas professor, o Carlos não está escrito na frase? Não nessa. A cada verbo tu corta, filho. Você sai cortando as frases. Corta aí comigo, vai. Carlos saiu. Terminei. Quem é o sujeito que saiu? Carlos. Aqui é um sujeito simples. E levou. Quem foi que levou? Carlos. Só que ele está lá na outra oração. Nessa frase ele está o quê? Oculto. É um sujeito simples oculto. E está no singular. Se fosse plural, seria indeterminado. Levante agora mesmo. Levante tu. Eu quero que vocês coloquem o seguinte aí para mim, vai. Verbos no imperativo. Na quinta. Verbos no imperativo, sujeito oculto. Põe aí. A maioria dos verbos, eu não vou dizer as exceções, mas a maioria dos verbos que estejam no imperativo expressando ordem, todos eles são escritos de forma oculta. Todos candidatos. Eu vou ter 1% daquele vagabundo, mas eu não vou falar dele. Verbos do imperativo produzem sujeito oculto. Saia, pegue, venha, corra, mije, cague. Todos os verbos do imperativo produzem o que, candidato? Sujeito oculto. Lembre-se disso. Já coloquei aí. Vamos para o indeterminado, que tem 2 pontos do indeterminado. 3.1 que vocês já sabem. Vamos fazer só as frases aqui, vai. Procuraram você por todos os lugares. Grifa o verbo. Quem é o verbo? Pode grifar. Procuraram. Tá em que pessoa procuraram? Terceira do plural. Se eu escrevesse a palavra eles antes, ficaria sujeito simples. Estão pedindo, grifa, estão pedindo. Quem é o verbo aí? Os dois, gente, a locução verbal. Estão pedindo, está na terceira pessoa do que, candidato? Do plural, portanto, sujeito indeterminado. Tá certo? Vamos lá. Quantos tópicos eu tenho no sujeito determinado? 2. O primeiro é mais fácil. Terceira pessoa do plural, vocês estão vendo? Terceira do plural, sem ter nada escrito, indeterminado. Agora a gente vai entrar, sabe, bicho, numa boa, numa onda, que vocês vão pegar o caderno de vocês aí pra gente, ó, viajar. Pega aí, gente, vai. Vamos entrar numa noia boa. Só. Escreva a frase aí, vai. Tem que estar suave. Vamos todo mundo tomar uns 3 gotas de Rivotril aí.
Viu-se um concurso. Escreve no caderno que eu quero espaço para classificar isso aqui. E não se assuste não. Vai ter nome feio aqui, viu? Viu-se um concurso. Está à vista, né? O da penal está chegando. Viu-se um concurso. A gente já viu algumas partes do tipo de que, não foi? A gente vai ver o primeiro se, que nos dá trabalho, porque tem tudo a ver com o sujeito determinado. Esse se, sempre que tiver o se, seu primeiro papel é classificar a transitividade do verbo. Viu um se antes ou depois, principalmente quando tiver o hífen, classifique o diabo desse verbo. Tira o verbo de contexto, vai. Quem vê, vê algo ou alguém. Eu vi o rapaz, eu vi o João, eu vi o cachorro. Quem vê, vê algo. Se o verbo é VTD, o se será uma PA. O que é PA? Partícula apassivadora. Agora escreva, não abrevie. Ixi é uma interjeição. Partícula apassivadora ou pronome apassivador, tanto faz. Partícula apassivadora ou pronome apassivador. Apassivadora, pronome apassivador. Tanto faz, a mesma coisa. Por que tu tá chamando esse se de PA? Porque o verbo é transitivo direto. É simples, gente. Por que esse se vai ser uma PA? Para ter PA, tem que ter VTD. Se esse verbo for VI, que é intransitivo, VTI, verbo transitivo indireto, ou verbo de ligação, eu nunca vou ter uma PA. Aí você escreve aqui, ó, vai, escreve na frente. Para ter PA, precisa de VTD. Para ter uma PA, tem que ter VTD. Me diga, existe possibilidade de haver uma PA com um VTI? Não. Com VI? Não. Com VL, que é ligação? Não. Então, se aqui fosse um verbo de ligação ou intransitivo, nem pense em partícula passivadora. Tudo bem? Segunda observação. Se tem PA, não tem OD. Se tem PA, eu vou explicar isso aqui. Se tem PA, não tem OD. OD, de objeto direto. Se tem PA, não tem OD. Isso é um celular, é? É um sapo. Se tem PA, não tem OD. Terceira observação. PA possui sujeito paciente. PA possui sujeito paciente e forma voz passiva sintética. Com o tempo você aprende, gente. E forma voz passiva sintética ou pronominal. Voz passiva sintética ou pronominal. Você quer passar na prova, então deixa de reclamar. Observações feitas, eu vou para o quadro aqui. Tem condição de ter uma PA sem ter VTD? Não. Perfeito. Quem vê, vê algo. Quando a gente pergunta, viu o quê? Você tem um concurso. A minha ideia é chamar um concurso de objeto direto. Faz a pergunta, viu o quê?
Viu o quê? Viu o quê? Um concurso. A minha vontade é de chamar isso aqui de objeto, mas eu escrevi aí. Se tem PA, não tem o quê? ODE. O que seria objeto direto? Segura o queixo, vai, bota a mão no queixo. Vai ser sujeito. Sujeito paciente. Ai, professor, não concordo. A gramática não dá a mínima para você. Ela existe simplesmente aqui para ser decodificada. E pode ter certeza, você está com o melhor, você vai. Agora basta você se dedicar. Viu-se um concurso. Um concurso seria o objeto direto e aqui está se comportando como sujeito paciente. Eu posso chamar também de sujeito simples, tá? Quando a gente chama de sujeito paciente, gente, a ideia é de que viu-se um concurso, a ideia é que um concurso foi visto. Se tem PA, eu tenho uma voz passiva, o que, gente? Sintética ou pronominal. Tudo isso aqui você tem que anotar. E você tá me olhando daquele jeito, porra, velho, é difícil. É mesmo, é difícil. Quase todas, mas por conta de estruturas, ela pode botar aqui um adjunto adverbial no meio, dificultando a sua análise. Por isso que você tem, classifica a transitividade. Viu um se, classifique logo a transitividade dele. Isso vai te ajudar bastante. Se esse verbo não for VTD, cara, aí abre um mundo de possibilidades. Você tem que torcer na frase, na prova, para que seja um VTD. Porque se não for VTD, pode ser uma expletiva, pode ser uma condicional, pode ser uma parte integrante do verbo, pode ser uma expletiva. Se for VTD, só tem duas possibilidades. Eu já estou te dizendo aqui a primeira, tá? Hoje eu vou trocar isso por visto por concurso. Um concurso foi visto, pode ser também. Gente, quem é o sujeito do verbo ver? Quem é o sujeito do verbo ver? Um concurso. Está escrito, gente, é um concurso. Se essa palavra estivesse no plural, o verbo teria que ir para o plural por quê? Porque o verbo concorda com o seu sujeito. Escreve mais uma frase aí. Quantas vezes você já se deparou com essa frase aqui, ó? Né? Ainda bota uma seta. Esta moto. Vende-se esta moto. Quem é que já se deparou com alguma placa escrita dessa forma? Quem de vocês aqui diria que essa frase está correta? Ou você passaria despercebido? Está legal, tá boa. Me diga, não, seja sincero comigo. Você sabe que está errado porque eu estou dizendo que está errada. Mas por que você passaria despercebido nessa frase? Passaria. Você diria, tá bom, a frase está bonita e está errada. Vamos entender por quê. Por ora, se eu vi um diabo do si, eu tenho que classificar o quê? O verbo a qual ele se liga. Tira o verbo de contexto, vai. Quem vende, vende algo. Pode vender alguém também. Quem vende, vende alguém. VTD. Se o verbo é VTD, o se é o quê? PA. Carro, vou chamar de sujeito? Vou. Porque se tem PA, não tem OD. Aqui é um sujeito simples. Ou paciente, também posso chamar. Quem é o sujeito do verbo vender? Me diz. Ora, se o sujeito está no plural, o verbo deve concordar com ele. Como seria a frase correta? Vendem-se carros. Mas professor, fica feio. Aqui não é concurso de beleza. É gramática. E você tem que corrigir sabendo o motivo da correção. É porque o sujeito prova que isso aqui está na voz passiva. Vai. Equivale ao quê? Vende-se carros. Carros são vendidos. Eu vi uma placa, uma vez, de uma manicure. Estava escrito assim, ó, gente, ó. Faz-se unhas. Vamos lá. Faz-se unhas. Quem faz, faz algo. Quem faz, faz alguém. Não é? É uma piada, gente. Riam.
VTD. Quem faz, faz algo. Se aqui é VTD, o se é o quê? PA. Se tem PA, tem sujeito. Quem é o sujeito? O que é que são feitas aqui? Unhas. Esse sujeito é simples, está no plural, o que obriga o verbo a estar no plural? Fazem-se unhas. Agora, lê isso para mim, vai. Fazem-se unhas. Qual é a possibilidade de você ver essa frase aqui na rua? Nunca. Coloca assim, manicure. Pronto. Ou salão de beleza. Beleza com Z, claro. Tem um salão de beleza lá na minha rua que é com S. E a placa é bem bonita. E são dois prédios, um colado do outro, e o nome, salão de beleza. Eu vou ficar calado. Tem uma placa enorme com a cara da dona. É da Santa Luzia, na esquina da Santa Luzia com a... Como é o nome daquela rua depois da São Paulo? Indo pra lá. Tem a São Paulo e a outra, da Glória. É uma bem na esquina. Tu sabe qual? Que bom. Vão passar por lá e vai ver. Ela não vai assistir isso aqui, né? Não, mulher. Fale. O nome dela é Gracinha. É a Gracinha. É, mas ela é bem bonita. Vai. Oi? Sim. Sim. Trata do pé. Mas geralmente a palavra manicure envolve o pé também. Separado? Eu já vi o nome. Afrodisíaco. Afrodisíaco. É uma flor de zico. Disíaco. Manicure, pedicure, salão de beleza. Não é? Pensa comigo aqui agora numa coisa. Veja só aqui comigo, ó. Precisa-se de alunos. Depois dessa aula aqui, tá errado não. Essa frase está certinha. Vamos entender o que foi que aconteceu aqui para você comparar comigo. Atenção. Quando o se está associado a um verbo, eu tenho que classificar a transitividade desse cara. Vai, quem precisa, precisa de. Esse verbo é transitivo indireto. Isso aqui pode ser uma PA? Diga não. Não. Por que isso não pode ser uma PA? A PA só acontece com o VTD. Já descartei a PA. Professor, e o que é que ele vai ser? Vamos primeiro. Quem é que precisa de alunos? Não se sabe quem é. Geralmente, quando não é VTD, aqui eu vou ter um Ivete Sangalo. Índice de indeterminação do sujeito. E é que você só viu dois tipos. Índice de indeterminação do sujeito. O índice de indeterminação do sujeito se liga a verbos que não sejam VTD. De indeterminação do sujeito, ou seja, é um sujeito indeterminado. É um sujeito indeterminado. Vive-se bem aqui. Gente, de alunos é objeto indireto, viu? Vive-se bem aqui. Quem é o verbo? Vive. Quem vive? Eu preciso de vocês. Quem vive? Vive. O verbo é o que aqui? Intransitivo. Tem possibilidade desse se ser uma PA? Tem não. Vai ser o quê? Um Ivete Sangalo. Índice de indeterminação do sujeito. Aqui é um adjunto adverbial de modo.
E aqui é um adjunto adverbial de quê, gente? De lugar. De lugar. Gente, pensa comigo nessa frase aqui de prova. Atenção. Considerou-se, naquela ocasião, a consolidação dos acordos unilaterais e por aí vai. Eu estou vendo um se. Qual é a minha próxima providência? Transitividade. Porque ele depende do verbo da transitividade para eu saber que tipo é esse. Quem considera algo ou alguém. VTD. Isso aqui não pode ser índice. Porque o índice não pode ser VTD. Se é VTD, o se é o quê? PA. Se tem PA, tem sujeito. O sujeito é naquela ocasião? Isso aqui é tempo. O que é que se considerou? A consolidação dos acordos unilaterais. Isso aqui vai ser o quê? Sujeito simples. Sabe como é que a banca vai fazer? Ela vai colocar isso aqui no plural. Afastar esse termo do verbo para dificultar a sua análise. Ela pode fazer o seguinte: considerou-se, naquela ocasião, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Distrito Federal, em 9 de agosto de 2017, aí lá no final, as considerações. Isso acaba com o candidato. Se eu separar o verbo do sujeito, ele dificulta demais. Tá bom? Isso se chama gordura textual. Consolidou-se, considerou-se a consolidação. Você pode me dizer por que esse verbo está no singular? Porque o sujeito está no quê, gente? No singular. Vamos treinar um pouquinho. No material de vocês, eu fiz a minha primeira atividade. Eu quero que você grife o verbo e me diga o tipo de sujeito. Ela está cansada de trabalhar. Letra E é o quê? Sujeito simples. Todo mundo acertou? Vamos sair feliz da aula hoje. Todo mundo acertou a letra A. B. Ninguém recorreu a processo. Que tipo de sujeito eu tenho? Sujeito simples. Quem é o sujeito aí? Ninguém. Decidiram morar em Juazeiro. Decidir morar, locução verbal, está na terceira pessoa do plural sem estar escrito o que é? Sujeito indeterminado. Ah, não é sujeito indeterminado, não. É sujeito composto. Exatamente. Quem foi que decidiram morar em Juazeiro? Cristina, minha mãe e meu irmão. É composto. Eu fui até o final aí. Eita coisa boa. É errar, né? Quem foi que acertou esse sujeito composto? Já estavam ficando doidos, né? É composto. D. Agimos com ética. Quem foi que agiu? Nós, sujeito simples, oculto. Letra E. Não, são dois sujeitos ocultos aí, né? Por isso, somos. Quem é que somos? Nós. Sujeito oculto, sujeito oculto. Diziam, terceira pessoa do plural, agora aí o sujeito é o quê? Indeterminado. Que João comia. Quem é que comia 3 bacias de cuscuz? João, sujeito simples. Letra F. Acredita. Opa! O verbo acreditar está associado ao se. Quem acredita, acredita em. Aí não pode ser PA, não. É VTI, o se é índice de indeterminação. Portanto, o sujeito é indeterminado. Quando eu tiver o índice de indeterminação, o sujeito vai ser indeterminado. Gerou-se um conflito naquela ocasião. Quem gera, gera algo. VTD. Portanto, o se vai ser PA. Um conflito é o sujeito simples paciente.
Sujeito simples, paciente. Quem foi que acertou essa? Que coisa boa, isso aqui é difícil, viu? Por que que o verbo está no singular, nessa G? Concorda com o sujeito em conflito. Nunca se viu. O se está ligado a qual verbo? Viu? Quem vê, vê algo. Portanto, o se vai ser o quê? PA. E quem é o sujeito? Coisa semelhante. O sujeito é simples. Sujeito simples, paciente. Aqui se tratou de assuntos complexos. Quem trata, trata de. Esse verbo é VTI. Tem possibilidade desse se ser uma PA? Tem não. Portanto, o sujeito é o que aqui? Indeterminado. Nada se viu. Quem vê, vê algo. O que é que foi visto? Nada. Sujeito simples. Paciente. Vocês acertaram pelo menos... Tem outro? Nada se comentou. Também outro sujeito paciente. O se é PA também aí. São dois casos de sujeito simples, paciente. Chegamos à primeira questão que diz o seguinte. A respeito da seguinte frase retirada do texto, amigos verdadeiros são raros. Acho que é consenso isso. O verbo são apresenta sujeito composto? Não, é sujeito simples, portanto falsa. O predicado da oração é classificado como nominal? Sim, ó, o verbo ser aí, verdadeira. Raros é o predicativo? Sim. A oração acho apresenta sujeito indeterminado? Por que não? Não, está escrito não. Porque não é na terceira pessoa do plural, é na primeira. É bom você colocar aí, porque está na primeira pessoa sem ter sujeito expresso. Para ser sujeito determinado tem que ser em que pessoa? Terceira do plural. Segunda, dizem que você é muito rebelde. O sujeito do verbo dizer é indeterminado, letra C. A primeira foi qual? B, a 2. C, indeterminado, terceira pessoa do plural. As manchas na roupa dos passageiros, ninguém via. O sujeito da oração abaixo só tem um verbo aí. Via. Quem é que não via? Ninguém. Que tipo de sujeito é esse? Simples. Ah, ele está perguntando isso não, né? É letra C, ninguém. Mas põe, não está perguntando, mas põe. Coloque aí, indeterminado. Ou, simples. Sujeito simples. O sujeito da oração teriam de ser guiadas por outros seres humanos. Está oculto e se refere às pessoas. O texto está lá do lado, vai lá. Grifa aí as pessoas para a gente avaliar no início do texto. As pessoas não nasciam, eram feitas. Eram feitas. Precisavam tornar-se humanas. E nesse processo de se tornar humanas, uma trajetória cheia de obstáculos e armadilhas que elas não seriam capazes de evitar nem poderiam negociar, caso fossem deixadas por conta própria, teriam de ser guiadas. Quem é que teria de ser guiadas? As pessoas. Só que ela está em outra oração. Nessa frase, ela está o quê, gente? Oculta. Mas ela está dentro do texto e antes. Ah, foi que perguntou aí na CESP. O sujeito da oração está oculto e se refere aos termos às pessoas? Certa. A questão está certa. Quem foi que acertou essa? Vocês estão indo bem aí? É bom que eu pergunto e ninguém responde. 5. Marque a alternativa cuja oração oferece sujeito simples. Qual é, gente?
As flores do jardim da nossa casa são lindas. O que é que são lindas? As flores. Letra A. Tudo isso aí é adjunto, gente. Do jardim adjunto, da nossa adjunto. Os jardins, as flores, sujeito composto. Não. É sujeito composto, perdão, aí é sujeito composto. Jardins e flores. O tudo aí é um aposto, tá? Estão lindos. Indeterminado. Plantaram, indeterminado. É bom você anotar o tipo dos outros, viu? Sexta. Você quer que eu diga? Os jardins, as flores, tudo está muito lindo. O sujeito de estar é composto. Quem é o núcleo? Jardim e flores. Esse tudo aí, gente, é um aposto resumitivo. A gente vai falar depois sobre ele. As outras duas, C e D, são indeterminados. Letra B, composto. C e D, indeterminado. Sexta. Esqueceram de fechar a janela. Quem foi que esqueceu? Eles. Terceira pessoa do plural, sem ter nada escrito, eu tenho um sujeito indeterminado. Letra D. Sexta, letra D. 7. Está perto do filho, não se trata. Opa, o se está ligado ao verbo trata. Quem trata, trata de. Então isso aí não pode ser uma PA. Isso aí vai ser o quê, gente? Índice de indeterminação do sujeito. Letra A. Oito. Em relação à concordância, marque C e errar. Vai lá. Fazem-se chave. Gente, quem faz, faz algo. Fazem-se o que, gente? Chaves. Chaves vai ser o meu sujeito simples. Fazem, tá no plural, porque concorda com quem? Com chave. Por que esse se é PA? Por que esse se é partícula passivadora? Porque o verbo é VTD. Segunda, vende-se apartamento. Quem vende, vende algo. Se o verbo vender é VTD, o se vai ser o quê? PA. E apartamentos é o sujeito. Deveria o verbo estar concordando com ele. Por isso que está errada. Falsa. Precisa-se de operar, está certinha, porque aí é índice de indeterminação do sujeito. Só a primeira e a última está certa. Qual é o gabarito? D? É a letra D mesmo. C é C. Pessoal, como é que está o entendimento desse quesito aqui? Vocês querem que eu mande o link para você rever? 9. Assinale a alternativa em que há erro de concordância verbal. Vendem-se apartamento, tá certinho? Tá, PA, concordando com o sujeito. Devem-se mencionar, tá certo? Quem deve algo, certinho. Alugam-se quarto, certo? Procura-se datiló. Quem procura, procura algo. Datilógrafos é o sujeito. Deveria ser como? Procuram-se. Letra D. 10. Ele quer a correta. Chegou às encomendas, tá certo? Não, é chegaram às encomendas. As encomendas é o sujeito. Passava naquela rua muitas pessoas. Como é que deveria ser? Passavam naquela rua. Alugam-se casas. Letra D. Existem arquivos. Certinho a letra D. Existem arquivos. De 10, fizeram quantas? Quantas? 5 pelo menos?